Eu saúdo a igreja do Senhor com a paz que só vem dele, com a graça que só vem dele. E é isso que eu peço ao Senhor, que seja derramada agora sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre toda a terra, toda a humanidade. Tudo isso que eu peço a Deus, que seja derramado, é no nome do Filho dele, Jesus Cristo. Aquele que estava falando aqui com a samaritana. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4. Você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo, no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura esses que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo isso para a samaritana. A samaritana, aquela mulher que o Senhor Jesus ficou ali no poço de Jacó esperando por ela. Disse que os discípulos seguissem e para que eles fossem comprar alimento, enquanto que ele ficou ali sentado aguardando a samaritana. O encontro ele já tinha marcado com ela não sabia. O Senhor, ele tem um encontro marcado com você e você nem sabe. E ele cuida da samaritana. Aqui ele conversa com ela, primeiro ele pede água. Ele passa para ela a ideia de que ele precisa dela. Enquanto que ela se achava uma pessoa tão sem valor. Deus viu muito valor naquela mulher. Olha que Jesus poderia ter ido por outro caminho, mas ele foi por Samaria. Lá no poço de Jacó, onde ele sabia, e no horário que ele sabia, que aquela mulher chegaria ali. E ali ele começa um diálogo com ela, né? E nessa conversa, que ele fala com ela, que ele fala sobre a vida dela e tudo, eu não quero me ater na conversa que ele teve com ela. Mas eu quero me ater na pergunta dela. No capítulo 4 de João, no versículo 19, a mulher então lhe disse, quando Jesus fala para ela de coisas que só ela sabia, que era da vida dela, que era uma coisa muito pessoal dela, aí ela entende quem é que está falando com ela. Ela diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ela não sabia que ele era muito mais que um profeta. Ele era o salvador dela, o nosso salvador. Mas ela já começa a entender. Nossos pais adoravam neste monte, lá em Samaria. Mas vocês, que ela viu que ele era judeu, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. Olhe que eles estavam pensando que conheciam o Pai, mas eles ainda não conheciam. Eles não conheciam o Pai. E Jesus deixa bem claro isso. Ele disse, nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí agora vem a pergunta. Uma pergunta muito importante. O que falta em nós para sermos verdadeiros adoradores do Pai? O que falta? O que está faltando para nós sermos verdadeiros adoradores, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade? Eu fiz algumas anotações aqui. Primeira coisa, ela pergunta a Jesus se devemos adorar em Samaria ou em Jerusalém, porque ela disse que os judeus diziam que era em Jerusalém. E eles da Samaria achavam que era no monte, ali em Samaria. E aí Jesus responde de uma forma que ninguém consegue entender naquele momento. Ele diz: vocês adoram o que não conhecem. Ele quis dizer o seguinte: não importa que seja ou em Samaria ou em Jerusalém, o Senhor quer que a adoração venha do Espírito. Então, aonde você estiver, você pode adorar a Deus. Não é o lugar que determina a sua adoração, mas é o seu espírito. É aquele espírito que o Senhor soprou nas narinas e deu vida. Aquele espírito que é dele que vai voltar para ele. Aquele pedaço da rocha que foi tirado. Que somos nós. Somos os pedacinhos daquela rocha. Somos fragmentos daquela rocha poderosa, a essência da vida. Aquele que soprou a vida em nós. Que colocou um espírito nesta carne. Porque senão não passava de uma carne que tinha que ser logo cuidada e enterrar, porque ia começar a apodrecer. Mas essa carne tem vida, porque tem um espírito nela. Ela só tem vida porque tem um espírito nela. E o Espírito Santo de Deus pode habitar nela também, nesta carne. Se você assim o permitir. Como? Adorando verdadeiramente ao seu Criador, ao autor de sua vida. Mas como é que nós fazemos isso? Primeiro que Jesus explicou, não é o lugar, não é a situação geográfica que vai dizer que você está adorando ou não. E a primeira coisa que ele responde a ela: vocês não adoram a Deus verdadeiramente, porque vocês não o conhecem. É a maior verdade aquilo que Jesus falou. Muitos de nós pensamos que já conhecemos a Deus e que estamos adorando a Deus porque estamos fazendo determinados cerimoniais, determinados ritos. E não é isso que impressiona o Senhor. O Senhor não está nem um pouquinho impressionado com o que você está fazendo de ritos, até servindo nas igrejas, independente de ser católica ou evangélica. Não, não é isso que importa para Deus. A adoração, primeiro você precisa conhecer quem você está adorando. O Criador de todo o universo e de todas as coisas e de todos os seres viventes. É Ele que nós devemos adorar. E como é que se adora a Deus? Obedecendo a Deus. Agradando a Deus. Não é você
Tem gente que pode até passar o dia todinho cantando louvores, mas não está adorando. E pode, numa só palavra, adorá-lo. Oh, aleluia. Numa só palavra você pode adorá-lo. Num gesto. Um gesto seu, você pode adorar a Deus muito mais do que se você tivesse de joelhos no sol quente olhando para o céu. Porque se você tiver de joelhos no sol quente olhando para o céu, ou para alguém ver, como os fariseus faziam, para que as pessoas vissem, eles ficavam em lugares visíveis, para poder todo mundo saber que ele adorava a Deus. Ele só não estava adorando a Deus, ele estava se adorando e querendo dizer que eu quero que alguém me ache interessante. E o Senhor não se impressiona com isso. Ele se impressiona com o que vem do seu espírito. Aquilo que sai do seu espírito para ele. Então, se você estiver ali de joelhos, no sol quente, para as pessoas verem, ou de joelhos no sol quente, pedindo só para você, eu quero dar, eu quero mais bênção, quero mais, eu quero também isso, eu quero também aquilo, também quero aquilo. Sim, e aquilo eu ia esquecendo, quero também aquilo. Você não está adorando a Deus. Se você não tiver de joelhos, não estou dizendo que não fique de joelhos, porque é bom. É muito bom ficar de joelhos. Há muito poder na oração que você faz de joelhos. Há muito poder. Primeira coisa é que expulsa qualquer demônio que pensou em perturbar você. Quando você se prostra diante do Pai, ele sai correndo. Ele morre de medo de joelhos no chão. Porque quer dizer reconhecimento que Deus é Deus e você é apenas uma formiguinha que precisa de Deus. Então, não estou dizendo que não se ajoelhe, mas eu estou dizendo que às vezes você pode se ajoelhar até em pé. Acredita? Você está aqui em pé, você está num lugar onde você não pode nem se ajoelhar, ou porque você está doente, você está sentado. Você está sentado porque não tem saúde para se levantar, para se ajoelhar, e você vai e se prostra diante de Deus. Fecha os olhos e se entrega a Ele. Diga, Senhor, eu me prostro a Ti. Ali você está de joelhos espiritualmente falando. E adorando. Como? Adorando pelo que Ele é. Adorando pelo que Ele é. Sabe também como é que se adora ao Senhor? Quando você está disposto a servi-lo. Como? Deus não precisa mais de mim para que eu sirva a Ele. Mas você pode servir ao Senhor. Como? Servindo aquela pessoa menor. Aquela pessoa que não tenha nada para oferecer a você. E que às vezes nem agradece. Que bom, não precisa mesmo agradecer não. Você está servindo a Deus. Socorrendo aquela pessoa. Na hora que você estende a sua mão para um dos pequeninos, o Senhor Jesus disse isso. Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Estive doente, foste me visitar. Tem uma passagem que eu separei aqui, no livro de Atos, que fala sobre o centurião Cornélio. Em Cesareia, o centurião, Atos 10, o versículo 2, mas eu vou ler o 1 para você entender o contexto. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? Ele viu ali o sobrenatural diante dele. E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha, Cornélio nem sabia que Deus estava vendo quando ele socorria as pessoas.
Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, para Pedro ensinar a ele as coisas de Deus. Deus viu que ele tinha sede de Deus, ele adorava a Deus, ele queria conhecer mais a Deus. Ele está hospedado em Simão e fala para ele tudo. Então, o que eu acho lindo é que quando uma pessoa está fazendo, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Deus vê, ele contempla suas boas obras. Ele contempla. Vocês sabem que as obras sem fé são mortas. Mas ele praticava boas obras e ele tinha fé. E aí o anjo do Senhor foi explicar para ele. E ele vai ter um encontro com Pedro. É muito linda a história dele, deste centurião. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus, não adianta a pessoa pensar que está adorando a Deus porque está fazendo determinadas coisas que o mundo ensinou a fazer e que basta aquilo que está resolvido. Deus quer mais. Adorar a Deus é obedecê-lo, é agradá-lo, é servi-lo. Servi-lo através do seu próximo. O seu próximo, quando você serve ao seu próximo, você visita uma pessoa enferma, uma pessoa que está presa, você está servindo a Deus. Tem na palavra. Jesus Cristo fala sobre isso. Então, ele diz: vocês adoram o que não conhecem. Qual é o Deus que você adora? É muito complicado isso, porque às vezes a gente nem percebe. E sabe qual é o Deus que nós estamos adorando? Nós nos endeusamos. Nós nos prostramos diante de Deus só para resolver as nossas causas, porque nós nos amamos muito. Não estou dizendo para a gente não ter amor a gente, mas o Senhor disse, na sua sapiência, o Senhor Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a força do seu espírito, e amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então, não se endeuse e nem endeuse o seu carro, os bens, casa. Não endeuse um filho, não endeuse. Nós devemos amar e cuidar das bênçãos que Deus nos dá. Agora, lembrando sempre que Ele está acima de tudo que Ele nos deu. Amém? A outra forma, importa adorar o Pai em espírito e em verdade. Nosso espírito que Deus nos concedeu, que Ele um dia, que é dele e que um dia Ele vai recolher, deve adorá-lo. Em espírito. Em espírito, é neste espírito que Ele nos deu. Nós devemos adorar ao autor deste espírito. Como adorar? Agradando a Deus, fazendo a vontade dEle, obedecendo a Deus, servindo a Deus, adorando com consciência. Você saber o que você está fazendo. Não é adorar por você dizer, eu estou adorando porque aqui eu estou indo para a igreja todo domingo, eu estou dando dízimo, eu estou indo para a missa, eu estou recebendo a hóstia consagrada, então Não é isso. Isso é só consequência da sua verdadeira adoração ao seu Criador. Adorar a Deus é principalmente naquela parte sua que ninguém vê. Oh, aleluia! É lá no seu íntimo. O Senhor quer adoração que venha lá de dentro. Sabe aquela adoração que vem lá de dentro da sua alma? Essa é a adoração que agrada ao Senhor. Oh, essa é maravilhosa. É maravilhosa. É tremenda.
Aqui eu vou ler só 2 versículos. Mateus, o Novo Testamento, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus e a tradição dos anciãos. Eu vou ler só 2 versículos. Ele diz assim: que Isaías profetizou a respeito de nós, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. É em vão. Adorar só da boca para fora é em vão. Não precisa ter esse trabalho. Deus não quer. Não adianta. Mesmo que você faça parte do ministério de louvor, se você estiver cantando, muito preocupada se desafinou ou não, não vale mais para Deus, não. Não vale. Não vale para Deus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Que são preceitos humanos. Que os homens que criaram determinados preceitos e formaram determinadas religiões. E ali eles ficam fazendo tudo como no automático. Liga o automático, ou no culto ou na missa. Liga o automático e não adora ao Senhor. É perdido. Não é adoração e não chega diante do Senhor. Quem o Senhor está procurando? Os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, lá dentro, e em verdade, com atitudes. E dentro de você adorando, porque se a atitude for também só para que as pessoas vejam, é perdido. Nem faça, nem faça. Por que foi que Ananias e Safira foram fulminados? Porque eles estavam fingindo que estavam adorando a Deus, com os dízimos deles. Deus não pediu nada deles. Nada. Eles foram diante das pessoas para poder dizerem que eram generosos, venderam uma propriedade e disseram que estavam dando toda aquela propriedade. O Senhor não pediu que eles vendessem propriedade e nem que dessem nenhum pedacinho da propriedade. Agora, se eles tivessem chegado ali com a verdade, ficamos com uma parte e queremos dar só essa parte. A verdade. Aí eles não teriam sido fulminados. Ali o Senhor se irou com a atitude de fingimento. Ali o Senhor viu que o coração deles era totalmente perdido. O Senhor viu muita maldade, porque não precisava de fazer aquilo. Eles não precisavam de ter tentado enganar o Espírito Santo de Deus, porque o povo eles enganaram ali. Só não enganaram o Espírito Santo de Deus. Por isso que eles foram desmoralizados e morreram. Foram mortos ali. Deus não fez nenhuma maldade com eles, não. Deus só recolheu o Espírito que tinha entregue a eles, colocado naquelas 2 carnes, naqueles dois corpos. Deus recolheu só o que era dele. Porque eles tinham que parar com aquilo. Ali eles estavam sujando a igreja do Senhor. Com o quê? Com os bens que eles trouxeram que Deus não pediu. Cheio de mentira. Cheio de fingimento. Cheio de vaidade. Cheio de ego. Eles queriam ser aplaudidos pelo que eles estavam fazendo. E o Senhor achou por bem
recolheu o que era dele. Tem muita gente que acha que Deus, quando o Senhor diz que é para levar mesmo, que vai levar, a pessoa fica achando que oh, Deus... Não, ele não está tirando nada de ninguém, não. Ele só recolhe o que é dele. É dele. Entendeu? E o Senhor não suporta falsos adoradores. Ele não suporta. Ele não suporta aquele que finge que é adorador do Senhor. Antes, não finja não. Diga mesmo que você não crê em Deus. Porque vai ser mais fácil de orar por você, de se pedir por você. Eu estou em falta. A pessoa, não acredito, mas o senhor é o padre, ou então o senhor é o pastor. E o senhor está dizendo, oh meu Deus, ele está começando a salvação dele ali. Ou o pastor, ou o missionário, ou o irmão que canta na igreja, ou o presbítero, ou o padre, ou aquele sacristão que fica lá balançando a fumacinha, contanto que ele reconheceu que precisa de Deus. Ou eu preciso de Deus todos os dias. Eu preciso da misericórdia de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus, autênticos diante de Deus. Porque aí desde que realmente tem consciência que precisa de Deus, que precisa da misericórdia e do perdão de Deus, quando for adorá-lo, vai adorá-lo em espírito e em verdade. É a verdade que Deus quer do seu povo. E a pergunta é essa. O que está faltando em mim ou em você para realmente sermos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? O que está faltando em nós? Vamos fazer essa pergunta ao Espírito Santo de Deus? Com certeza ele vai responder. Ele vai dizer, falta aquilo. Ele já me disse tantas vezes, olhe, não vá por esse caminho não, viu? Mais um passo e você peca. Aí eu, eita. Ou então, mais um passo e você vai contra a minha vontade, você vai me desobedecer. Eu disse a você, isso aconteceu comigo quando foi para a minha aposentadoria. A minha aposentadoria foi muito interessante. Primeiro, o Senhor colocou em mim o convencimento que eu deveria me aposentar. Que eu deveria me aposentar, era tempo. Por mais que eu amasse o que eu fazia. Mas era tempo de me aposentar. Colocou aquela situação que o Temer fazia reuniões na madrugada, tentando de alguma forma tirar o direito previdenciário, tirar o nosso direito na aposentadoria. E aí o Senhor permitiu isso para que eu tivesse coragem, porque senão não ia não, dar entrada na minha aposentadoria. Aí eu dei entrada consciente que estava dando a entrada porque era o que eu tinha que fazer. Foi assim que eu me aposentei. Só porque eu tinha que fazer aquilo. Fui lá e dei entrada e fiz. O que aconteceu? Claro que eu não estava preparada para me aposentar e me arrependi. E haja eu orar aperreada, porque tinha dado entrada já. E ali naquela agonia maior do mundo, pedindo a Deus, ainda bem que veio um erro, aí eu pude ir no IPERN. Na verdade, eu queria era desistir da aposentadoria. Eu não queria me aposentar. Esta é a verdade. E aí naquela preocupação, porque e agora como é que eu vou fazer para desfazer? Na verdade, era isso que eu queria. Aí como é que eu vou fazer? Não sei o que, mas, meu Deus, eu sei que é a tua vontade que deve prevalecer. Aí eu, quando dizia isso, cheguei era com o coração apertadinho, porque eu queria que Deus quisesse o que eu queria. Aí eu ali. Mas, meu Deus, aí eu pedia muito para voltar, para não me aposentar, para minha aposentadoria não sair. E isso eu de férias. E eu pedindo para minha aposentadoria não sair, doida para voltar para trabalhar. Quando dava 15 dias de férias, eu já ficava doida para voltar. Eu amava o que fazia.
Aí eu peguei, ai, ali naquela coisa, né? Pedia muito a Deus para poder minha aposentadoria não sair, para voltar a trabalhar. Mas lá no finalzinho eu fazia, tinha que dizer, né? Aí eu dizia, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Oh meu Deus, queira que eu volte, mas que seja feita a tua vontade. Aí terminava. Mas aí Deus queria que eu me aposentasse, sim. Aí naquele vai e vem, eu tiro ou não tiro, eu tiro ou não tiro. Aí eu recebo o convite de uma grande amiga, colega de trabalho e amiga, que disse, Deusa, volte. Deusa, estou sabendo que você está querendo voltar. Pois é, não sei como é, seja feita a vontade de Deus. Eu disse para ela, mas na verdade eu quero muito voltar, mas disse a verdade, né? Ai, mas que Deus que tome conta. Aí ela disse, pois se você voltar, você vai assumir aqui um lugar que eu queria. Eu achava, era um lugar bom, muito bom. Porque onde eu não estava tão feliz no que estava fazendo, naquele setor que eu estava antes. Aí eu digo, pronto, aí já é resposta de Deus, agora já é Deus dizendo que eu volte, porque já pensou, minha amiga me ofereceu um lugar excelente e eu aqui eu tava querendo me aposentar, na verdade era porque eu estava nessa repartição que eu não queria estar. Era muito de honra, viu? Era o melhor lugar que uma pessoa que trabalhasse na minha função queria estar. Era um lugar privilegiado, mas eu não tinha prazer naquilo que eu fazia. Eu gostava mais da atividade mesmo, atividade fim, entendeu? E não a meio. E eu estava na atividade meio. Aí eu, pronto, eu tô feita. Menina, a carreira foi grande para trocar de roupa, para desfazer o meu processo. Porque já era a resposta de Deus. Recebi o convite para um lugar excelente. Eu fiquei feliz demais. Aí eu correndo fui me arrumar. Aí minha irmã liga para mim, Aninha, liga para mim. Deusinha, a irmã Cristina me disse que o Senhor falou com ela para mandar um recado para você. Eu disse, foi. Ei, mulher, eu tô aqui, eu tô me arrumando, porque eu vou até agora no Iperne, que eu vou encerrar, eu vou cancelar a minha aposentadoria. Aí a minha amiga ligou para lá e disseram que tinha que ser eu. Tô indo agora. Aí ela disse, certo, a mensagem que Deus mandou para você foi, aquiete-se, pare, não faça nada, fique quieta, fique quieta. Mas sabe o que é? Um balde de água gelada na minha cabeça. Eu fiz, meu Deus. Eu disse, tá certo, tá, tchau. Senhor, se eu ficar quieta, pode ser que saia a minha aposentadoria. Porque eu não vou cancelar. Como é que ela vai parar? O processo vai continuar e eu vou ser aposentada. Eu não quero me aposentar. Mas a mensagem de Deus foi, fique quieta, não faça nada. Aí eu disse, me ajoelhei, chorei, não vou mentir. Eu chorei. Eu me ajoelhei, chorei igual uma criança quando tira o doce da boca da criança. Mas eu chorei, irmãos. Aí eu disse, Senhor, se eu ficar parado, o Senhor não sabe o que vai acontecer. Pode ser que minha aposentadoria saia. Mas faça o seguinte, Senhor. Então dê um jeito dessa aposentadoria não sair. Tá certo, eu vou te obedecer. Eu não vou lá. Eu não vou, Senhor. Mas eu te peço, faça com que essa aposentadoria ela não saia, Senhor. Agora, que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim. E aí fiquei igual, sabe aquela criança que tirou dela aquele consolo e ela simplesmente fica no colo do pai chorando. Chorei, passei não sei quantos dias chorumingando. Aí liguei para minha amiga, agradeci e disse, agora vamos ver. Menino, no primeiro mês, porque eu tinha dado a entrada, olha como Deus foi rápido, foi maravilhoso. Depois é que a gente entende. Aí, pois eu dei entrada aqui e sabia que todo dia 1º do mês saía os pedidos de aposentadoria. Pois no dia 1º de fevereiro de 2017, o meu nome, aposentada. Na aposentadoria, o ato da aposentadoria. Chorei, mas glorifiquei o meu Salvador.
Era chorando e glorificando. Senhor, hoje eu não compreendo. Oh, Senhor, o que vai ser de mim? Eu tô com um vazio enorme, eu queria trabalhar. O Senhor disse: aquiete-se. Tinha o Senhor, enquanto eu fiquei quieta, consolada nos braços do Pai, Ele começou a me dar paz. Paz. A valorizar coisas que eu nem mais valorizava, porque o meu trabalho era muito intenso. E eu comecei a ver outras coisas importantíssimas, como adorar a Deus. Adorar em espírito e em verdade. Adorar. Adorar por adorar. Eu não estava feliz, não. Eu não estava feliz porque eu não estava fazendo o que eu queria. Mas eu comecei a adorar. Faça isso. Mesmo que você não esteja feliz, comece a adorar. Mas adore. De todo o seu coração, de todo o seu espírito. Adore pelo que Ele é. Adore. Adore o Senhor, ajudando o seu próximo. Olhando para o outro, para a dor do outro. Adore. E um desses momentos de adoração a Deus, Deus me consolou. Deus me consolou, Deus me acalmou, Deus me fez viver feliz. Feliz nele. Minha felicidade não era profissional, mas era nele. Era nele que eu sentia alegria, paz. Oh, as consolações do Espírito Santo. Coisa grande, irmãos, que as pessoas não entendem, mas é o lado espiritual. Quando você diz que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Irmãos, acabou a insatisfação porque não estava fazendo o que eu queria. O que eu queria. E aí, o Pai, na sua infinita misericórdia, começa a me usar. Nesse ministério, me chamou na madrugada do dia 22 de março de 2020. Sabe por que eu fico repetindo isso? Quem ouve todos os dias, pensa, ela repete muito esse chamado do Senhor. Mas é porque tem gente que vai ouvir o primeiro vídeo hoje. Então não vai entender. Quem é essa mulher que... Aí tem gente que pensa que eu sou pastora. Não sou. Nem teologia eu não fiz. Tentei, comecei essa online, teologia online, meus irmãos, só teoria, e eu doida para ouvir a palavra, mas está longe ainda, eu tenho que ouvir um monte de teorias, mas é a palavra. O Senhor disse que eu tinha que fazer, ele disse, quando eu disse, então eu vou fazer teologia para poder fazer, abrir esse canal, o Senhor disse, não, você vai abrir o canal, você pode até fazer teologia, mas você vai abrir o canal e vai começar a falar o que eu quero que você fale. E é isso que eu estou fazendo. Aí Deus, Ele me encheu com a sua misericórdia. E Ele está me usando. Sabe por que aqui é tudo branco atrás de mim? Porque Ele disse que era para ser assim. Sabe por que eu não posso ficar mais organizada, aquela coisa que eu gosto, vaidosa que eu sou? Porque Ele disse que não era para ter cílios postiços, não era para ter maquiagem pesada, não era para ter unhas grandes. Não era. Não era para dizer quem eu sou, não precisa saber quem eu sou. Saiba só uma coisa, aqui eu estou sendo um instrumento dele, na obra dele. Toda cheia de defeitos, toda limitada. O vídeo vai todo torto.
mas vai cheio do Espírito Santo de Deus. É só para isso. É só para entregar. Desculpe porque se torna extenso. Eu sou muito faladeira, que eu não era, mas foi uma das coisas que o Senhor fez quando Ele me ungiu para esta obra. Me perdoem. Eu fico querendo parar, mas eu só faço quando Ele faz. Até aí. Por isso que eu digo até aqui. Amém? Porque é quando Ele diz. Ele não disse ainda. Então, Ele quer dizer mais alguma coisa. O que o Senhor quer dizer, Senhor? Ele quer que eu leia de novo esses 2 versículos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cuidado com isso, perigoso. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Cuidado com a religiosidade. A religiosidade afasta o homem de Deus, porque fica tão bitolado aqueles ritos que esquece do verdadeiro Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade. Começa a fazer os ritos tão preocupados. Se o som sai direito, alô som, o som sai direito. Será que esse louvor está... Ai, eu desafinei ali. Ele não quer saber disso, não. Ele quer autenticidade. O verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. E nós precisamos aprender isso do Senhor. E urgente, irmãos. E urgente. Porque o Senhor procura. Ele procura. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém, irmãos. Amém, irmãzinha. Vamos orar? Amado Deus e Pai, autor de nossas vidas, eu te agradeço pela palavra que o Senhor nos deu, nos alertando. Onde é que nós estamos faltando para sermos verdadeiros adoradores, que te adorem, Pai, em espírito e em verdade? Nos revela, Espírito Santo de Deus. Nos revela em que nós estamos desobedecendo a Ti, em que nós estamos faltando contigo, te desagradando. Nos revela, Pai, porque nós queremos te obedecer, nós queremos te agradar, nós queremos te servir, nós queremos te seguir, nós queremos te adorar, Senhor, por toda a nossa vida, que é eterna. Nós queremos te adorar, Senhor, eternamente te adorar. Te adorar, Senhor, te adorar. Te adorar, Senhor. Te adorar é o que nós queremos. E nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nos revela em que nós estamos faltando. Qual é, Pai? Qual é a área de nossas vidas que precisa ser liberta? O que é que nós devemos abandonar para podermos te adorar verdadeiramente? Nos revela, Senhor. Isso eu te peço no nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo, que morreu por nós, mas que ressuscitou e que está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É no nome dele que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. 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 Tá vendo que Deus grande?
grande esse Deus. Ele me surpreende a cada manhã. Fique com Ele. Amém? Amém, irmãos. Amém, irmãzinha. Jesus te ama muito.